Boa tarde àqueles que nos assistem ao programa Educar. E hoje nós vamos levar mais um programa que traz informações importantes de setor, muitas vezes desconhecido, porque a educação permeia todos os segmentos da sociedade, que seja a pedagógica, que seja a andragógica. E eu quero mostrar uma imagem que eu achei muito interessante, porque a Liliana Gonçalves recebe, mais do que justamente, um prêmio de como a mensageira da paz, ela tem uma responsabilidade agora mais do que nunca enorme, juntamente com todos nós, gente, em conduzirmos aos seres humanos a entender que a paz nasce dentro do escrínio de cada ser humano. Ela não vem de fora, ela tem que estar dentro de cada um de nós, para que nós procuremos fazer o bem, o bom e o belo a serviço do nosso semelhante. E também ainda uma homenagem a Liliana como jornalista Gonçalves, foi dia 7 de abril, o dia do jornalista. Aí nós damos prosseguimento ao programa e eu estou aqui hoje nada mais, nada menos que com o Estelmo Pontes Salgado, ele que é engenheiro mecânico, perito em engenharia, especialista em engenharia de manutenção, engenharia clínica, MBA em gerenciamento de projeto, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, pós-graduado em gestão e auditoria em serviços de saúde. Sócio proprietário da empresa ETS Engenharia e Consultoria. E ainda contamos com a participação de 3 dados nossos. O Diego Asseado de Moraes, que é engenheiro, o David Bonner Rodrigues, que é engenheiro, e o Manuel Messias, que é enfermeiro e presidente da ABRAETD. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Missão Educar, e eu já começo com instigando uma pergunta para o nosso convidado especial, que é o Estelmo. Estelmo, qual o campo de atuação da engenharia clínica em câmaras hiperbáricas ou ambientes disbáricos? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Boa tarde a todos. Obrigado, Disseu, o programa Missão Educar, pela essa oportunidade da gente estar falando de um assunto tão importante no Brasil, né? E no mundo, né? Em relação ao campo de atuação da engenharia clínica, né? Nós engenheiros, nós temos uma vasta aplicação de nossas atividades dentro do ambiente disbárico, né? Em relação à instalação de equipamento, à manutenção propriamente dita, certificações. Então tem uma imensa gama de atividades que podem ser feitas, né? E somente o engenheiro pode atuar nesse ramo, né? E aliado à equipe médica, né? Obviamente, ao médico, enfermeiro e toda a equipe técnica que está atuando aí. Então, nós da engenharia clínica, a gente tem um campo vasto de atuação, desde especificação, aquisição, instalação, projeto, manutenção, desativação, enfim, uma série de situações. Ok, como eu não quero ser o único perguntador desse programa, eu vou passar para o David Bonner, que está aí, e o Manuel Messias, e Bonner faça uma pergunta para você, e o Manuel Messias também, para que a gente enriqueça mais o programa. Vamos lá? David, você. Boa tarde a todos. Consegue me ouvir perfeitamente? Perfeitamente. Tá, eu agradeço pelo convite. Me chamo David Bonner, né? Sou engenheiro eletricista. Eu atuo no ramo hospitalar, desde a consultoria, projeto, instalação, manutenção, calibração de equipamentos. Também presto serviços residenciais, né? E vale notar que a câmara hiperbárica ela é um equipamento que acelera o tratamento de doenças e infecções, né? Pois o paciente ele inala oxigênio 100% puro a altas pressões atmosféricas. E considerando que é um equipamento de alto risco e deve garantir a segurança do paciente, eu queria que o Gustavo me respondesse, né? Se existem riscos, né, de acidentes em clínicas hiperbáricas e por que esses acidentes podem ocorrer. Uma ótima pergunta, né? É uma ótima pergunta. Obrigado, David, pela participação aí nesse programa. Existem vários problemas e sinistros, né, e acidentes
ao longo dos anos, né, no mundo, né? Teve vários casos de Estados Unidos, da própria Ásia, né, de explosão. Os mais comuns são explosão e incêndio, né? São os mais comuns. E isso, gente, é comumente encontrado em alguns casos quando não se executa a questão da engenharia, né? Porque a questão da eletricidade, quando você não tem um bom aterramento, uma boa instalação, você está num ambiente de alta pressão, onde o oxigênio é rico em 100%, né? E se tiver alguma fagulha, alguma coisa, algum aquecimento de algum dispositivo, então você cria ali dentro daquele ambiente um triângulo do fogo, né? Que aí propicia ao incêndio, né? Ou até mesmo algum dano numa tubulação, algum vazamento, que pode acarretar uma explosão, até mesmo porque quando não ocorre a calibração devida no equipamento, as manutenções regulares, né? Então esse equipamento, essa câmara disbárica, ela acaba apresentando um grande risco. Esses acidentes e esses sinistros que ocorrem, geralmente estão em locais pouco desprovidos de investimento, às vezes num spa, num hotel, numa clínica particular de algum profissional que quis instalar o equipamento. Dificilmente na área hospitalar, onde requer uma segurança muito maior envolvida no projeto de instalação, ou até mesmo na concepção desse projeto, isso ocorre, né? É raro os casos que ocorrem, mas a preocupação ela é válida, certo? Por isso que tem que ter as prerrogativas de estar verificando o equipamento a todo instante, tem uma sequência de informações que você tem que fazer de acordo com o manual do fabricante, tá? Então, realmente tem risco, sim. Ok, vamos lá então, Manuel Messias, a sua pergunta para o Estel. Boa tarde a todos, boa tarde aí ao PTV, Liliana Gonçalves, boa tarde a Disseu Moreira, um grande amigo, apresentador do Missão Educar, boa tarde aí a todos que estão com a gente, boa tarde, Estelmo. Estelmo, a sua competência, eu vejo você é um cara muito rápido, um cara muito competente, a sua agilidade, a forma com que você faz as coisas, o seu relacionamento aqui em São Luís é muito importante. Isso tem aberto as portas para mim também, que estou aqui desenvolvendo alguns trabalhos aqui em São Luís em ambientes pressurizados. O que eu queria ver contigo é o seguinte, o que eu queria te perguntar é o seguinte: qual o futuro da educação continuada em relação aos ambientes disbáricos? O que você acha que pode acontecer no futuro aí próximo? Messias, obrigado pela pergunta, viu? Pela participação aí e enriquecendo esse tema, né? Que é bem importante aí. O Messias é presidente da associação da ABRA-ETD e é uma referência nacional, né? É a pessoa que discute olho no olho com a vigilância sanitária e todo mundo que escreve as normas para o ambiente disbárico, né? Então é muito bacana receber uma pergunta dele. Com relação à educação continuada, né? É um desafio, né? E aqui no Maranhão, esse tema está sendo construído, né, com as parcerias, né? A associação da ABRA-ETD está fazendo uma parceria com o CREA. Então, um futuro breve vai começar a questão de educação, formação, e isso se estende a vários engenheiros, equipe técnica de enfermagem, médicos. Então, esse ambiente de educação, e isso é um caminho sem volta, né? Até mesmo porque, por conta do pós-pandemia, a questão de lives e educação online, ela está na crescente, né? Então, essa temática ela é tão importante que a gente pode fazer um curso aqui no Maranhão para o Brasil todo e até para o mundo, né?
Então, isso está sendo discutido, essa formação, alguns cursos estão sendo já sondados para ofertar essa qualificação, seja online, seja presencial. Então, eu acredito, Mercedes, que de 2022 para frente, no decorrer dos anos, isso vai ser uma regularidade. Esses cursos de formação, cursos de capacitação, tanto para engenheiros quanto enfermeiros, médicos, para o ambiente disbárico de uma forma geral, tá bom? Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte, Maurício, coloca aquela imagem da RM Consultoria e logo em seguida nós vamos para o vídeo do Diego, onde ele formula importante para o Estelma também. Então, a RM Consultoria é de uma amiga minha, Regina de Carvalho, e ela desenvolve esse trabalho de assessoria para as secretarias de educação de diversos municípios. Então, quem tiver interesse, que estiver nos assistindo de alguma secretaria, entre em contato com ela, que tem todos os dados aí. Então, vamos agora falar sobre a pergunta do Diego. Vamos ao vídeo. Maurício, ao vídeo. Boa tarde. Sou Diego Aciardo, engenheiro eletricista e técnico de equipamentos. Atuo na manutenção de equipamentos de imagem, esterilização e ventilatórios em hospitais e clínicas aqui do Maranhão. Um dos equipamentos que merece destaque é a câmara hiperbárica, que serve para tratar diversas patologias, como procedimentos pós-operatórios, lesões pré-existentes ou lesões complexas. Diante disso, entra a engenharia clínica, que tem um importante papel desde a elaboração, instalação e funcionamento dessas câmaras. Estelma, qual a atuação da engenharia clínica em câmaras hiperbáricas e em ambientes disbáricos? O Diego aí é um excelente profissional aqui no Maranhão, né? É um cara muito competente e faz manutenção em vários equipamentos, participa de instalações, montagens, então é um cara bem técnico, né? Ele é um engenheiro mesmo de equipamentos hospitalares, né? Então, com relação a essa pergunta, Diego, a atuação ela começa desde a concepção do projeto. Então, o arquiteto ou o engenheiro que está trabalhando na concepção desse equipamento para atendimento a uma clínica ou um hospital, uma das primeiras perguntas que ele vai fazer ao engenheiro clínico que está lá é com relação ao tipo de equipamento para a demanda, né? Porque existe câmeras para um paciente só, que é a monopaciente, e tem as câmeras que era para multipacientes, né? Então, cada tipo de equipamento desse requer uma instalação física, toda uma infraestrutura para que ela funcione, né? Vai ter que ter câmera, TV, vai ter que ter interligação, vai ter que ter equipamento de monitoramento, ventilação, até mesmo dentro da sala vai ter que ter todo o recurso para combate a incêndio, aterramento, tem que ver o tipo de laje que vai ser colocado nesse equipamento, porque ele é bastante pesado, né? Principalmente a multipaciente, né? Então, desde a concepção do projeto, o recebimento desse equipamento, a retirada da embalagem, a instalação, as certificações, os laudos que vão ter que ser emitidos de calibração, de verificação de manômetros, de válvulas, o teste de estanqueidade, o teste hidrostático, tem que ver a questão superficial da estrutura, às vezes requer uma análise de ultrassom para ver se tem alguma trinca, enfim. E toda a questão da verificação conforme o manual do fabricante, que tem verificações mensais, semestrais, anuais, diárias. Então, o campo é vasto. Requer aí um plano rigoroso, né, para que o engenheiro fique acompanhando esse equipamento e tenha sucesso na instalação e não corra acidentes, né, que o papel da engenharia é esse, né, fazer a coisa
conforme o manual do fabricante, fazer bem feito e que tenha um bom resultado para a população. Eu vou dirigir uma pergunta agora, geral, para todos vocês. Pode começar o Bonner, depois o Messias, depois o Estel. É o seguinte, eu perguntaria para vocês qual o futuro que vocês veem para esses trabalhadores, para os profissionais da área disbárica, em relação a esse movimento tecnológico das inteligências artificiais atuando e substituindo mão de obra em diversos segmentos. Esse segmento também será afetado ou não? Bem, vocês conseguem me ouvir, né? Perfeitamente. Bonner, pode Certo. falar. Eu creio que a gente tem que se basear primeiro na capacitação, né? O profissional ele tem que estar preparado para o mercado, preparado para essa área. A questão de automação é o futuro. Não só automação, mas dinamização de tudo. Então, o profissional ele não tem que ficar atento àqueles processos que ele já conhece. Ele tem que se modernizar cada vez mais. E o mesmo vale para esse tipo de equipamento. Ele vai estar cada vez mais moderno, mais automatizado. A capacitação é a chave. Ok. Messias? Dirceu, eu acho muito importante a sua pergunta e é importante que a gente note também que eu estou aqui com meus quase 62 anos e eu estou tendo que rebolar, cara, tem que aprender novas coisas. O futuro vai ser esse, cada dia você tem que renovar. O ser humano não vai mudar, não vai mudar nunca. Vai mudar seus equipamentos e o ser humano tem que se adaptar a essa nova tecnologia, essa nova forma de conduzir as máquinas. E essas máquinas têm que ser conduzidas por pessoas competentes e bem treinadas. Isso que tem que acontecer. Então, aquele que não acompanhar a modernização vai ficar do lado, não vai ser aproveitado. Precisa realmente de muita competência, de muito treinamento, de muito estudo para acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias. Ok, Estelmo, contigo? A câmara hiperbárica, assim como outros equipamentos de grande porte, né, de grande complexidade no ambiente hospitalar, como uma ressonância ou tomografia, naturalmente os fabricantes já vão investindo em tecnologias, né, deixar as coisas mais dinâmicas, instrumentação embarcada, e isso vai ser uma coisa natural no decorrer dos anos, né. Então hoje alguns fabricantes já entregam até plataformas para você acompanhar em tempo real como é que está a performance do equipamento, se está tendo algum registro de falha. Então isso é uma coisa natural. A questão de internet das coisas, né, que é IoT, então as máquinas elas vão avançando e modernizando, e como a turma falou, a questão de capacitação, ela tem que ser contínua. Então tem que acompanhar isso, tem que estudar, tem que se qualificar, porque senão não vai conseguir trabalhar no ambiente, né? Com manutenção da máquina, o que quer que seja, né? Então acaba virando uma coisa difícil de se fazer se não estiver acompanhando essa evolução, entendeu? Ok, então agora vamos continuar com as perguntas do Diego, que ele formula mais uma pergunta para o Estelmo. Vamos lá, ao vídeo do Diego. Assim como todo equipamento de grande porte segue um fluxograma para sua instalação e funcionamento, alguns critérios devem ser seguidos, principalmente nas suas manutenções, observando o pleno funcionamento dos dispositivos de segurança do paciente, já que estamos falando de câmaras isoladas do meio externo, trabalhando a pressões elevadas e oxigênio a 100%. Estelmo, quais os requisitos técnicos de engenharia para a instalação de câmaras hiperbáricas e suas respectivas manutenções? Uma pergunta ampla aí, né? Bastante coisa envolvida nessa pergunta, né? Primeiramente, ele falou de requisitos para instalação e falou sobre manutenção, né?
O requisito de instalação, na verdade, vem pelo fabricante, né? O fabricante que recomenda o tipo de isolamento que vai ter naquela sala, a temperatura ambiente e a sua respectiva umidade, como é que vai ser a pressão do sistema de combate a incêndio, enfim, todos os parâmetros para manômetros, a questão de recuo e alongamento das salas, porque tem portas que vão ter que abrir, que o paciente às vezes vai ter que entrar de maca ou de cadeira de roda. Então tem uma gama de critérios que o fabricante orienta na sua instalação. E após essa instalação, que é a continuação da coisa, que se chama manutenção, que é outro desafio. O desafio é manter as calibrações, manter as certificações, manter as análises. O teste hidrostático tem que ser feito também, porque isso é um vaso de pressão, é como se fosse uma panela de pressão, alta pressão e alta temperatura ali dentro. Então, tem que ter o teste hidrostático, tem que ter todos os manômetros calibrados anualmente, com certificações, com rastreamento dessa calibração. Então, é bem complexo manter a manutenção, então isso só cabe ao papel do engenheiro, né? Você sabe que o engenheiro ele estudou a vida toda para manter esses equipamentos em perfeito funcionamento, tá? Então, obrigado pela pergunta aí, bem bacana. Então eu vou agora soltar uma pergunta para que os três, começando pelo Bonner, depois o Messias, depois o Estel. É o seguinte, a pergunta é quanto vocês acham, estatisticamente, que nós estamos supridos, o mercado de trabalho, com essas câmeras hiperbáricas, ou seja, de tantos milhões nesse setor, quantos deles estão cobertos, e se tiver um problema em qualquer região, ele pode se deslocar, ou se ele se desloca ou se ele não se desloca, se alguém se desloca até ele. Eu queria que vocês me respondessem isso. Eu queria começar. Que é o custo, operacional disso tudo. Eu queria começar. Estrategicamente, né, a cultura do Sudeste avançou mais rápido, né, e essas câmeras você encontra a grande maioria para a região de São Paulo, né. Então, a gente sabe que a aplicação dela é vasta, né, para mergulhador, para infecções, para tratamento de pele, pé de diabetes, e muitas dessas coisas estão regulamentadas pelo próprio SUS, né? O Conselho Federal de Medicina, ele emitiu a resolução que é liberada a atividade para tratamento. Porém, quando não se tem isso, tem que mandar a pessoa para outra cidade, outro estado, né? Quando não possui. Então, no norte, no nordeste do país, são muitos poucos locais que têm o atendimento, que a grande maioria, o atendimento é pelo SUS, pela rede pública, né? E existe muito pouco, né? Então, os que ainda existem são em clínicas particulares. Então, só o atendimento é caríssimo, porque você pegar uma equipe de 5, 8, 10 mergulhadores para fazer um tratamento desse, o custo é altíssimo, Mandar viagem, mandar a pessoa para outro estado, e dependendo do tipo de problema, a pessoa não pode pegar avião, porque potencializa ainda mais o problema e pode gerar até morte, porque você ainda aumenta mais a pressão do paciente, né, se levar ele via aérea. Então é um custo altíssimo. Só de tratamento aí chega na casa de 50, 100 mil reais, dependendo do tipo de problema e com a quantidade de sessões que a pessoa tem que fazer. Às vezes tem que fazer 20, 30 sessões para determinado problema. É um custo alto para mandar a pessoa para outra cidade, outro estado. Acho que o Messias tem bastante exemplo disso aí, que ele vivenciou também isso aí na prática. Vamos lá. Em complemento, o Messias depois passa para o Bonner, já que ele citou você. Não, Messias. Ele citou, o Estelmo citou você, então você responde, depois o Bonner responde. Estelmo, me faz um favor, corta um pouquinho o meu áudio aqui,
Só repita aí para eu poder entender melhor. Eu falei do custo, né? O custo alto para mandar uma equipe de mergulhadores para outra cidade, outro estado. Esse custo é altíssimo, pode chegar até 50, 100 mil reais, porque a equipe tem que fazer às vezes 20, 30 sessões para determinado problema. Então, eu estou falando que você tem bastante exemplo na prática, né, sobre esses atendimentos, né? Aí, se você puder até reforçar, complementar, eu acho que é por aí. Eu vejo o seguinte, o tratamento hiperbárico, ele tem um custo alto, mas um custo que é muito importante e que somando isso se torna barato. O que acontece é o seguinte, por exemplo, em mergulhos, no mergulho a seco, na construção civil para fazer pontes e também no mergulho, entre aspas, molhado, esses mergulhamentos e esses tratamentos, se tiver o equipamento no local, o tratamento se torna barato. Agora, se for transportar para outro estado, isso fica muito caro. É muito importante, eu vejo aqui, Estelma, aqui em São Luís, um lugar tão rico. Eu digo que aqui é o lugar que tem mais ambientes pressurizados por metro quadrado em todo o Brasil. Aqui é importante que se tenha um centro hiperbárico aqui para a gente desenvolver um grande trabalho aqui. Ok. Bonner. Só complementando, né, essa questão do valor alto realmente é o que dificulta, porque essa mobilização ela é muito polarizada para o sul e para o sudeste. Então, muitas vezes a dificuldade ela bate logo no valor, porque não entendendo em como esse equipamento, a importância dele, o valor é a primeira coisa que dificulta o acesso. Mas quando a gente entende os benefícios e o que o equipamento pode trazer, percebe que vale a pena. E vale a pena os investimentos, né, para facilitar isso. Ok. Então agora vai uma outra pergunta que vai para os três responder, que vai começar então pelo Stelmo, que é o seguinte: o Stelmo citou aí algumas doenças que são amenizadas com o uso dessas câmeras. E dentre elas ele não falou da odontologia, mas a odontologia está nesse caso também. E qual a gama de doenças que podem ser tratadas com a câmara hiperbárica e as que não podem, principalmente aquelas que não podem, né? A gente fala sempre que pode, depois esquece de falar o que não pode. Ok. A questão de não poder, mas quem vai fazer o diagnóstico do não tratamento é o médico hiperbarista, né? Porque, por exemplo, às vezes o paciente está tomando alguma medicação que, se ele for para a câmara sofrer alta pressão, esse medicamento potencializa, aumenta o efeito dele no organismo e a pessoa pode ter um problema. Então, o médico é que vai determinar. Assim como pode ter alguma prótese, algum pino, alguma coisa que pode aquecer, pode gerar queimaduras. Então, o médico é que vai determinar e não permitir que a pessoa vá fazer qualquer tratamento na câmara, né? Sobre os tratamentos que são possui reconhecido, o reconhecimento pela rede SUS de atendimento, né? São vários, né? Tem lesões por esmagamento, que é o politraumatismo, que é o mais comum, né? Inclusive tem vários casos de politraumatismo, o pessoal faz as sessões hiperbáricas e ficam bem, né? Diminui as dores, enfim, a pessoa consegue ter uma vida normal, né? São infecções com necrose. Às vezes o paciente faz uma cirurgia estética para melhorar alguma coisa no abdômen, enfim, e aí acaba tendo uma infecção com necrose. A câmara hiperbárica ela é totalmente aconselhável para fazer a melhora desse paciente e não avançar essa necrose, até mesmo ela regredir e fazer a melhora da saúde, né? Outros casos, como inalação de fumaça ou envenenamento, né?
são comuns usar a câmara hiperbárica, né? A própria doença descompressiva, do pessoal de mergulho, pessoal aeroespacial também pode usar. E pé de diabetes é bem comum, principalmente na rede SUS, esse tipo de tratamento. Lesões por radiação, uma radiação, uma exposição, às vezes a pessoa está envolvida num equipamento qualquer, ou tem um acidente radioativo e é diagnosticado com uma lesão por radiação, ele pode fazer esse tratamento na câmara hiperbárica. Até mesmo anemia. Então, enfim, até para os animais também pode ser utilizado, né? Existem as câmaras para veterinária, né? Existe algumas câmaras de baixa pressão que o pessoal que vai fazer alpinismo, eles compram também lá nos Estados Unidos normalmente. É uma lona de baixa pressão, ele leva para fazer o montanismo, o alpinismo. Se ele se sentir mal com a diferença de pressão do oxigênio, ele usa a câmara hiperbárica para ele ter um equilíbrio ali. Enfim, é uma imensidão de aplicações. Existe uma vasta aplicação, mas o médico hiperbarista é a pessoa correta para fazer o direcionamento do tratamento e a quantidade de sessões, e enfim, ele é que vai determinar isso aí. Messias, o que você complementa? Isso, eu fico tão feliz com o andar dessa conversa, porque, cara, ambientes isbárico é muito importante. Eu fiquei tão impressionado com esse negócio de ambientes pressurizados que eu escrevi o livro Um Homem Sob Pressões. E agora as pressões começam a aumentar. Porque eu vou contar um caso específico. Em 2000, um rapaz me liga que ele teve um acidente de automóvel e estava no hospital, e já fazia muito tempo ele estava com a ferida no pé e não sarava, ele estava apavorado porque iriam amputar o pé dele. Ele me ligou pedindo, porque eu era falando que eu sou presidente da BraETD, que alguém falou que eu poderia recomendar alguma coisa para ele. E ele foi encaminhado para Praia Grande, para a clínica, para a Oximed, e o pessoal avaliaram lá e realmente era necessário, o médico avaliou e era necessário fazer câmara hiperbárica. 2 meses depois ele me liga, ele me mandou primeiro a foto do pé dele como que estava antes, estava horrível, cara, uma ferida tremenda, e depois de 2 meses ele me mandou a foto do pé cicatrizado e estava feliz da vida. Então, o tratamento hiperbárico é uma realidade, é muito importante, e isso nos jogadores de futebol, por exemplo, a lesão, ela pode ser reduzida com o tratamento hiperbárico. Tem uma infinidade de tratamentos. É muito importante que a população, tanto a população no geral, como os profissionais de saúde e segurança, note a importância desse ambiente e a importância da câmara hiperbárica. Ok. Bonner? Opa, assim, na questão de benefícios, assim, o Stelmo já citou vários, né? Com relação a perigos, né? Atenções que devem ter durante o tratamento, ou que não devem ser utilizados, nos possíveis efeitos colaterais, né? A pacientes que estejam suscetíveis a ele, porque devido à elevada concentração de oxigênio, podem haver convulsões, ruptura do tímpano, problemas de visão, entre outros problemas. Então, o médico deve fazer o diagnóstico do paciente e ver se ele não é suscetível a isso. Se o paciente tiver problema dentro da câmara, o que acontece com ele? Aí depende da equipe. A equipe ela tem que estar preparada para isso, para entrar em ação. Existe aí o plano de contingência, né? O plano de atendimento, né? Caso ocorra uma eventualidade, sei lá, sentir mal, ter um pânico, ter qualquer coisa lá. Então, o técnico que está ou dentro da câmera, no qual é a câmera de multipacientes, ou fora da câmera, ele olhando pelo visor e acompanhando o monitoramento, as indicações, ele tem o plano de atendimento dele para aquele evento, né? Então, esse ambiente ele é preparado para isso.
Então a equipe tem que ser treinada para fazer esse atendimento também. Então, na própria clínica, no próprio hospital, vai ter que ter lá o cardioversor, se tiver que usar um desfibrilador, ventilador para fazer entubar, enfim, tem todo o recurso para fazer esse atendimento. Então, esses recursos estão disponíveis e a equipe treinada para fazer esse tipo de atendimento, caso ocorra um evento dentro da Câmara. Também tem a questão de pacientes que passaram por cirurgias recentes, né? Cirurgia recente na orelha, na ocular também, que pode afetar. Se tiver alguma doença pulmonar, são casos e casos. Deve ser avaliado antes de usar o equipamento. Ok. Então eu vou lançar mais um questionamento a vocês, que é o seguinte. Se tem essa defasagem toda, né? O que a ABRA-ETD enquanto instituição, o que a instituição sua, onde trabalha o Bonner, o trabalho o Diego, o que vocês estão fazendo no sentido de conscientizar as empresas da necessidade de se ter uma câmara hiperbárica, dependendo do tamanho da empresa, como nós falamos, por exemplo, pode ser uma prefeitura, que o custo-benefício vai custar tanto, mas e o benefício? Porque normalmente, para a gente convencer o empresário, os políticos, de modo geral, precisa falar para eles em duas coisas, o custo e qual o benefício. E o benefício a gente já viu que é enorme. O que vocês podem fazer, o que vocês pretendem fazer com essa conscientização, como nós estamos fazendo aqui no programa Missão Educar? O primeiro passo, acho que depois o Messias pode dar um reforço sobre a associação, né? Mas nós, como empresa de engenharia, a gente vence as barreiras, que muita coisa, às vezes, é a falta da informação, né? Há uma falta de informação dessa, às vezes, a pessoa que quer implantar o equipamento, seja a câmara hiperbárica, ou seja, qualquer uma, pode sentir uma grande dificuldade e não querer fazer. Mas a partir do momento que tem informação, que a gente está divulgando, a gente está fazendo live a respeito, está comunicando, está conversando que a gente consegue atender, consegue dar a ajuda necessária, né? Então a gente vence essas barreiras, né? Que é uma questão mais de falta de informação mesmo, tá? Então acho que é por aí, é como qualquer outro equipamento, no hospital, certo? Okay, eu vou passar para o Bonner, depois o Messias vai ficar porque ele vai falar da ABRA-ETD. Bonner, o que você pode fazer enquanto individual, com a sua empresa, em conferência que vocês fazem, qualquer coisa nesse sentido? A grande questão eu creio pelo menos, que é mostrar casos, porque são nos casos que a gente mostra a necessidade, mostrar como realmente o equipamento ele é eficiente e eficaz no tratamento, entende? Então, mostrar casos, divulgações em eventos, em palestras, para ter aquela conscientização coletiva, né, da necessidade do equipamento. Eu acho que o ponto de partida é esse, nessa questão. Messias, o que a ABRA-ETD está fazendo para conscientizar o empresário? Que uma coisa até que eu conversando em off com o Stelman, ele falou, uma câmera não custa tão caro, 100 mil reais, 200 mil reais, olha o benefício enorme que ela pode trazer para uma prefeitura, para uma empresa que tem uma obra lá nos confins do Judas e ela possa se beneficiar. Aí o papel da ABRA-ETD. Disseu, eu vivi 30 anos na construção civil, o grande problema que a gente tinha era onde tinha uma câmara hiperbárica. Onde a gente vai encontrar essa câmara hiperbárica? Quem vai treinar esse pessoal? A ABRA-ETD está trabalhando, e vem trabalhando há 10 anos, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa discutir, e essa discussão possa ser multidisciplinar. Porque antes era só um setor que discutia, era só a área médica. Hoje a gente traz isso para uma discussão, a ABRA-ETD traz uma discussão para a área de saúde, para a área de segurança, isso entra em enfermagem, entra em engenharia, entra medicina, entra engenharia de automação, engenharia mecânica, entra psicologia, entra todos os setores para a gente discutir isso de forma integral e que possa realmente trazer bons resultados. O que a gente
eu vou aproveitar o instante aqui e vou fazer uma pergunta pro Estelmo, se você me permite. Olha, o nosso tempo está bem já estourando. Talvez não dê tempo, mas vai. Responde primeiro o que a BRTD está fazendo. Depois você faz a pergunta. Nós estamos... E o Estelmo aí é uma das descobertas aqui da BRAETD aqui em São Luís. E eu quero convidar, Estelmo, vamos fazer aí, no máximo até 2023, um congresso online envolvendo a parte hiperbárica? Vamos. Isso aí já tá no plano, né? A gente vai discutir isso aí, com certeza, é uma necessidade e a gente tem como colocar esse assunto em pauta aqui pelo Maranhão e fazer acontecer a coisa aqui. Com certeza, mas pode contar comigo. Eu creio até que essa seja uma das grandes propostas, realmente, de se conscientizar os empresários, de mostrar, como o Bonner falou, tem que mostrar, como você falou, o pé como estava antes, o pé como é que ficou depois, o indivíduo que estava de um jeito e que de outro, que aí eles vão se conscientizar, porque não é só as empresas, as prefeituras, os hospitais têm que ter essa consciência, talvez até pela própria área do desbárico, não terem muito pensado nessa coisa. Agora, com esse congresso, o Estelmo acaba de topar aí a parada, realmente é uma grande chance da BRAETD, da empresa do Estelmo, do Bonner, de todos que trabalham nessa área, mostrar para o Brasil, para o mundo, a importância desse tratamento disbárico. Agora, como nós estamos chegando ao final, eu vou dar 1 minuto para cada um fazer as suas considerações finais, falar o que não teve oportunidade de falar. 1 minuto é pouca coisa, mas dá para falar bastante. Vamos lá, pode começar por quem quiser. Vou começar aqui. Ótimo. A chave é a conscientização, pessoal. Informação, buscar, entender, ver a necessidade e buscar. Porque a questão do equipamento não é só para o paciente que está utilizando, mas é um benefício para todo mundo quando for necessário. É isso. Ok. Muito obrigado, Bonner. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora... Eu queria falar que esse assunto ele tem que ter o envolvimento do engenheiro, né? Então, culturalmente aí a gente sabe dos acidentes que acontecem, explosões, incêndios, choques elétricos. Então, para evitar essa problemática, né, de fato colocar o papel do engenheiro no assunto de câmara hiperbárica. Tá? Então é um pedido que a gente faz, tem diversas empresas que atuam, representando alguns fabricantes, né? E a gente pode fazer isso aqui pelo Maranhão tranquilamente, tá bom? Estelmo, eu vou aproveitar só para fazer uma pergunta em cima do que você respondeu, que a gente deixou de fazer assim. Para uma câmara hiperbárica, digamos, não a mono, mas aquela que vai 16 pessoas dentro, por exemplo, 14, 16 ou 18, qual a equipe de profissionais que vai precisar para estar ali do lado para dar aquela assistência? É uma equipe multidisciplinar, né? É uma equipe multidisciplinar. Existem técnicos, de enfermagem, os médicos, engenheiros, eletricistas. Então, tem toda uma equipe multidisciplinar para garantir que esse ambiente fique 100%, tá? Ok. Messias, com você, suas considerações finais, o que você não falou, o que você gostaria de ter dito. Isso é um grande prazer falar com você, falar também que você é um psicólogo disbárico também. Obrigado. Você conhece muito da área também, parabéns, tá? Você estuda muito também, mas a BRAETD, algumas pessoas dizem que eu sou resiliente e eu estou começando a acreditar nisso, porque são 10 anos trabalhando com calma, sem atrapalhar ninguém, construindo um caminho, construindo novas etapas, e graças a Deus agora muitas pessoas começam a nos ouvir. Eu fico feliz aí porque uma pessoa
do nível do Stelmo, realmente abraçou a ideia aí da gente fazer essa educação continuada e trabalhar em cima do progresso da parte disbárica. Então, eu agradeço muito ao Stelmo aí, e eu já estive, vocês sabem muito bem, Disseu, que em São Paulo eu lutei muito, e eu estou apenas um ano em São Luís, e eu não quero desprestigiar em São Paulo, mas aqui a gente já está tendo resultados melhores do que o que tive em São Paulo. Eu que abra entender, tanto faz em São Paulo como aqui, vai ser a mesma. Mas a maior concentração e a proximidade dos ambientes disbáricos está aqui em São Luís. Isso nos favorece muito e uma pessoa da competência do Stelmo realmente veio a calhar. Muito obrigado. Ótimo, obrigado. Excelente. Gente, acabamos de ouvir aqui depoimentos, experiências do Stelmo Pontes Salgado, do Diego Aciardo de Moraes, do David Bonner Rodrigues e do Manuel Messias, que é o presidente da ABRA-ETD. São informações bastante importantes da área disbárica e que os empresários, de um modo geral, se conscientizem aos poucos e gradativamente. Tudo vai depender, obviamente, da ação a partir de agora da ABRA-ETD, juntamente com o Stelmo, querendo montar esse programa de um congresso online, que eu acho muito importante para esse momento. Talvez não tenhamos condições de fazer presencial ou híbrido, mas para mostrar para o mundo e para o Brasil que existem pessoas se dedicando a isso e é um trabalho super e hiper importante. Um abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Valeu, Messias. Obrigado, David. Obrigado, David. Obrigado, Messias. Obrigado, Stelmo. Obrigado, Diego, né? Também que participou pelo áudio, né? Pelo áudio não, pelo vídeo. E até a próxima vez.